adolescência é extremamente lábio e vulnerável. Não dura uma semana ou duas. Eu já ouvi adolescentes de 15, 16 anos arrasadas, profundamente apaixonadas. Semana seguinte, aquele sujeito não era mais nada, não representa mais nada. Né? E é interessante que muitas pessoas vão levando essa característica para a vida adulta. Não conseguem amadurecer a sua capacidade de enamoramento. Outras conseguem. E as que conseguem entrar num relacionamento que parte da paixão e evolui para o amor. Que não dura muito tempo esse estado. Acho que a gente não tem estrutura física para aguentar a paixão por muito tempo. Né? E a gente precisaria ter um corpo especial, uma capacidade de metabolizar tanta endorfina e tanta energia que se mobiliza, né? Só destruindo esse estado. Né? E a gente destrói esse estado sendo intermediado pela realidade. Que realidade? A realidade do conhecimento pela outra pessoa. Né? Nós vamos nos fazendo conhecer e vamos conhecendo a outra pessoa, enquanto estamos sabiamente transformando esse estado de paixão em amor. Né? Nesse momento desse enamoramento supremo, né, que é uma coisa completamente acrítica, ninguém vê defeito nenhum no outro. O objeto da paixão é a perfeição. Né? E nós, nesse momento, projetamos nessa pessoa, nesse objeto de paixão, nós projetamos tudo aquilo que no nosso inconsciente representaria, né, o preenchimento das nossas faltas, representaria a nossa completude. Né? Vocês conhecem um verso do Chico Buarque, que ele fala assim, te dei meus olhos para tomares conta. Né? Me conta agora como hei de partir. Quer dizer, o que ele expressa nesse verso é exatamente a angústia do apaixonado, né, que se funde. Nessa música tem uma história de sapato em cima do meu, né, seu paletó enlaça, meu paletó enlaça o seu vestido. Né? Há toda uma integração, uma fusão, né, que é muito difícil de ser rompida. Né? Como hei de partir? Como hei de separar, de dividir novamente? Como hei de voltar a esse estado de ser separado? Né? E nós acreditamos que esse estado de apaixonamento é o que nos coloca, de fato, na completude, na plenitude. Não há nada de errado na paixão, por favor. O que há de errado é aquilo que nós colocamos ali que vem de outra instância. O que há de errado na paixão é se projetar naquela pessoa um compromisso de que nós nunca mais vamos voltar a nos sentir separados. De que nós nunca mais vamos sofrer angústia de separação. Quando a gente faz isso, aí a porta torce o rabo. Aí a coisa começa a ficar bem complicada, porque nós estaremos exigindo daquela pessoa um tipo de completude que nenhum ser humano pode dar ao outro. Ninguém é capaz de ser a fonte exclusiva de felicidade de outra pessoa. Isso, eu posso dizer com certeza, não existe. Se existisse, muita gente já teria encontrado, já teria dado um endereço. Né? Teríamos dito. O que nos salva desse sofrimento é o amadurecimento, é o crescimento. Né? E crescer também não é uma coisa fácil. Porque essas projeções do inconsciente, elas estão carregadas de elementos contraditórios que nós trazemos, às vezes, da vida intrauterina. Né? A ideia do Chico de que, como hei de partir, pode lembrar aquela unidade que o bebê sente dentro do útero. Pode lembrar aquele estado de fusão onde não se tem que fazer esforço nenhum. Né? Não tem que acordar cedo para ir para a escola, não tem que ter trabalho de ser importante, de ganhar lugar de importância no mundo, não tem que ter trabalho de virar adulto e depois de criar filhos, etc. Né? É evidente que esse estado
de crescimento depende basicamente dessas influências que nós trazemos desde a nossa infância, desde quando nós somos concebidos e vamos construindo a nossa identidade. Né? Carregamos aí mágoas, más águas da infância, né? Carregamos frustrações, ações que se frustraram, não nos levaram a uma situação de bem-estar, de recuperação da coisa perdida, né? Ressentimentos, sentimentos que ficavam se repetindo, que ficam se repetindo, angústias, né? Medos, e também as nossas vivências de satisfação. Os momentos de felicidade que nós tivemos na nossa infância, nós tendemos a reproduzir nas nossas relações amorosas. Essas tendências regressivas só podem ser contidas pelo amadurecimento, pelo senso de realidade. Se nós não reconhecermos dentro de nós que nós precisamos amadurecer, que precisamos nos desenvolver, né, nós nunca nos libertamos dessa tendência regressiva. E aí a gente vê nos relacionamentos toda a complicação que acontece. Né? Todas as complicações que têm levado vários casais aos consultórios dos terapeutas, têm levado as pessoas a se infernizarem, literalmente, né? Têm levado pessoas a viverem eternamente em estado de frustração, a repetirem fracassos amorosos. Né? E essas pessoas vão insistindo num projeto de vida. Né? A vida é muito forte, né? Vocês já repararam. A vida dentro da gente é muito forte. A gente passa, às vezes, por cada tragédia e consegue sobreviver bem. E insiste. A gente não desiste fácil. E essa força é uma força motivadora que nós trazemos dentro de nós. Né? As desistências acontecem quando há uma falta tão grande de recompensa ou de gratificação na vida, principalmente na vida adulta, né, na vida madura, que nós podemos desistir através de uma doença grave, do câncer, por exemplo, ou de insistir em atos destrutivos e acabar tendo um ataque cardíaco ou um problema qualquer. Ou simplesmente se deprimindo. A depressão é um sinal claro da desistência. Né? A depressão é uma parte sombria que nós carregamos entre nós, que se opõe a essa luta, a essa busca pela felicidade. Né? Falar de depressão daria uma outra palestra. É um tema que tem várias modalidades, várias características, mas eu tenho que falar porque isso é inerente a essa cultura. Né? Uma pessoa gratificada amorosamente raramente vai se deprimir. Existem vários medos que nos casais jovens às vezes fazem com que eles recuem e não levem adiante um projeto amoroso. Né? Um projeto amoroso é uma relação que pode virar um casamento. Né? Os medos mais comuns são medos em relação ao futuro. Medo de não ser capaz para o mundo material. Jovens de 20 e poucos anos têm revelado essa angústia. Né? Há uma incerteza muito grande quanto a se vão ser capazes ou não de levarem, de construírem no mundo material uma identidade sólida o bastante para sustentar uma família ou sustentar, às vezes, esse nível. Né? Isso tem várias razões, sentimentos de inferioridade, falta da figura paterna no homem ou na mulher, repressão muito severa, uma família muito repressora, uma educação repressora, costuma causar grandes inibições e gerando um estado de dependência no adolescente que vai entrando na vida adulta com muita dificuldade de assumir que ele é capaz, ou ela, né, são capazes de crescer e irem para o mundo. Né? Existem também as fantasias de abandono. As pessoas se interessam por alguém, se enamoram e logo começam a desenvolver fantasias de abandono. Não vou me aproximar muito porque senão essa pessoa daqui a pouco vira as costas para mim, não vai mais me querer,
Eu já vi uns 5 ou 6 aqui que se identificaram com isso. Né? Isso é uma coisa inerente a todos nós. Nós temos isso dentro de nós. Né? Nós temos 2 medos básicos dentro de nós. Um é o medo da perda e o outro é o medo da destruição. Né? Tem outros medos que se decompõem desses. Né? E tem também medo de excitações muito intensas. Medo da sexualidade. Né? As fantasias de abandono ou o medo da destruição podem conduzir as pessoas a comportamentos defensivos. Né? O que seriam esses comportamentos defensivos? Seriam reações ao sofrimento que a hipótese do abandono traz. Né? Alguns se tornam impulsivos. E às vezes essa impulsividade faz com que a pessoa tenha atitudes completamente insensatas. Essas atitudes insensatas podem fazer com que ela, por exemplo, se case com alguém ou vá morar com alguém para sair de casa, para fugir dos pais, por exemplo. Ou se apegue imediatamente à pessoa com quem ela está começando a se relacionar. Né? E esse apego faz com que a pessoa entre na relação de uma forma que nós chamamos de relação simbiótica. Né? Entra num estado regressivo. Impulsivamente, essa pessoa vai para um relacionamento e fica ali buscando um estado bastante infantil, né? Buscando ser um bebê que vai ser cuidado. É como se dissesse, olha, eu vou sair de casa, mas você vai ter que cuidar de mim como a minha mãe faz, como o meu pai faz, né? Os meus pais fizeram. E essa responsabilidade, quando é atribuída ao parceiro, com certeza nunca vai ser correspondida, né? Porque por mais protetor ou protetora que um parceiro queira ser para o outro, nunca vai substituir uma mãe ou um pai. Né? E isso, em geral, é fonte de grandes conflitos no relacionamento. Né? Aí se costuma dizer assim, você não me ama mais. Você não me ama mais por quê? Porque você não está trocando as minhas fraldas, botando chupeta na minha boca, fazendo a mamadeira antes de eu dormir. Né? Na verdade, é esse pedido que está implícito nessa procura. Né? Outro componente que aparece como um componente problemático das relações é a agressão. A agressão tem 2 funções. Tem uma agressão sadia, sem ela nós não vamos a lugar nenhum, e tem uma agressão patológica. A agressão sadia é a agressão que está a serviço do amor. A agressão é um componente da relação sexual. A excitação sexual tem dentro de si um componente agressivo. Tanto que as relações sexuais são povoadas de mordidas, tapinhas, beliscões, essas coisas todas, que fazem parte do jogo da excitação. E veja que quando isso descamba para espancamento, ofensas, já está em outro nível. Está no nível do masoquismo, que eu vou explicar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o masoquismo, sadomasoquismo. Né? Mas pegar, apertar, correr atrás de alguém, dançar com alguém, o jogo de sedução, a corte, tudo isso tem um componente agressivo, né? Que quando é realizado de forma amorosa, é o que se tem para viver a sexualidade. Muitas pessoas procuram um tipo de relação muito estável, né? Como se fosse assim, um reflexo de um lago onde não venta há 100 anos. Né? Tudo águas paradas. Né? Porque tem medo exatamente do balanço das ondas, porque traz à tona essa contradição. E pode mobilizar, essa agressão positiva pode mobilizar uma agressão negativa, que é a agressão que está a serviço do ódio. É aí que a coisa começa a ficar feia, né? As pessoas começam a se estapear, se ofender, etc. E tal, né? É quando se perde o controle da obscuridade, daquilo que nós carregamos no nosso inconsciente. Existe um texto de um autor chamado Jay Haley, que é um terapeuta de família, que ele... o nome do texto é Como Fazer um Casamento Infeliz. Ele tem uma proposta irônica, que eu achei interessante trazer para cá,
ele disse que existem muitos manuais e muitos estudos para dizer às pessoas como elas devem fazer o casamento feliz. Mas tem pessoas que têm dentro de si um projeto inconsciente de viver casamentos infelizes. Todas as vezes que elas têm oportunidade para tornar seus casamentos felizes, elas tratam de fugir dessas possibilidades para retornar àquela situação onde a infelicidade vai ser realimentada, né? Então ele fala, por exemplo, que alguns aspectos importantes para se ter um casamento infeliz. Discussões. Existem discussões suficientes, ou então discussões em demasia, né? Discussões suficientes ou discussões insuficientes. Discussões suficientes para fazer um casamento infeliz são aquelas intermináveis, aquelas que os casais vão levando para a cama, né? Começa na hora do jantar, quando eles chegam do trabalho, e vão passando por vários momentos, né? Termina o jornal na televisão, entra o programa, aí tudo é motivo de discussão, então eles vão para a cama e brigam, às vezes acordam no meio da noite e brigam quando estão no trânsito, e brigam a toda hora, e brigam por causa dos filhos, se tem filho, são discussões, esses casais já têm dentro de si um número suficiente de discussões para tornar seu casamento infeliz. Eles preenchem todo o tempo disponível, principalmente em férias, né? Discutem nas férias, vão viajar, discutem por causa das malas, né? Um deles dá um jeito de perder uma mala, por exemplo, numa viagem, para culpar o outro, né? Porque se vai tudo bem, vão de férias, vão descansar, pode ser que corra tudo bem, e isso vai fazer fracassar o projeto de tornar o casamento infeliz. Então, eles têm várias táticas para fazer seus casamentos ficarem sempre infelizes, né? A outra tática é discussão insuficiente, que surge um problema na relação do casal e é necessária uma discussão, temos que resolver, vamos discutir o que vamos fazer. Aí um dos dois recua. Nunca apresenta elementos suficientes para que aquele problema seja resolvido, né? Então, os dois se frustram e os problemas continuam se repetindo. Em geral, existem 4 ou 5 problemas chaves no máximo. Não precisa muito, né? Mas são problemas em torno dos quais os casais que têm como projeto se tornarem infelizes, ou fazerem dos seus casamentos infelizes, vão sempre girar em torno deles. Um desses casos, esse autor cita, de uma mulher que passou todo o período do casamento sem falar com o marido, porque ela não gostou do tom com que ele disse sim na hora da cerimônia. Isso está escrito lá no livro. Depois eu dou o nome se vocês quiserem ler, né? Então é exatamente esse tipo de pessoa que vai para uma posição de mau humor, né? E está sempre culpando o outro e fazendo o outro se sentir culpado por qualquer coisa que ela sinta, né? Uma outra tática que os que têm discussão insuficiente gostam de usar é a dor de cabeça, né? Traem dor de cabeça e não falar nada. Ou então o mau humor, né? A dor de cabeça serve para muita coisa, inclusive para evitar relações sexuais, né? A outra tática é proporcionar pouco prazer um ao outro. Toda vez que um dos parceiros está começando a demonstrar prazer ou satisfação dentro do relacionamento, o outro trata de evitar isso. Seja prazer sexual, seja prazer social, seja o que for, né? A história do casamento traz sempre uma ênfase nas forças externas para obrigar forças que vão obrigar o casal a ficarem juntos, né? Como as leis, a moral social, aquelas coisas que eu estava falando antes, né? E a hipótese desse autor é de que ficar casado é uma coisa tão difícil que tem que ter muito esforço externo obrigando as pessoas a ficarem juntas, né? Mas isso é uma tendência, uma das tendências que existe, né? Outra maneira de planejar um casamento infeliz é casar-se pelas razões erradas, né? Casar-se pela razão errada tem a ver com fugir de alguma coisa, fugir de algo indesejado, né? Por exemplo, fugir da pobreza, fugir dos estudos, para não ter que estudar a casa com alguém, ou então para não ter que trabalhar, ou fugir da própria família, que pode ser uma família repressora, uma família muito possessiva, né?
Então, essa pessoa normalmente escolhe o primeiro que aparece, com alguma disponibilidade, que também tem as suas razões para fazer um casamento infeliz, porque quem aceita esse projeto está querendo... esse é um acordo mútuo, né, que os parceiros fazem entre si. Né? E essa coisa costuma piorar muito quando há filhos. Né? Quando, por exemplo, no primeiro ano, logo surge uma gravidez. Aí a miséria é certa. Né? Esses são os casos de casamentos que acabam rapidamente. 2, 3 anos, eles logo terminam. Quando o casamento começa pela razão errada. Uma outra é a escolha da pessoa errada. Né? A pessoa, em vez de ser escolhida pelas suas qualidades, por aquilo que pode ser representante do aspecto positivo do sujeito, de quem está escolhendo, né? Representante exatamente do aspecto negativo. Então, por exemplo, um casal tipo, o homem pode ser racional, frio e lógico. O autor chama isso de síndrome do engenheiro. Né? E ela é emotiva, sentimental, romântica e tende a gritar muito quando se frustra. Né? Esse casal, normalmente, eles se casam porque ela tem certeza que em 6 meses ele vai estar mudado, ele vai se tornar romântico e tudo que ela idealiza. Né? E ele, por sua vez, tem certeza que vai torná-la uma mulher mais prática e apta a lidar com as coisas, vai ensinar ela a apertar parafuso, a pregar prateleira na parede, essas coisas. Né? E é óbvio que eles vão se frustrar porque eles nunca vão chegar a um acordo. Né? Essa relação não começou para dar certo. Outra posição, ele é tímido, inseguro e tem baixa autoestima. Né? Se sente sempre desvalorizado, pouco importante. A mulher é ativa, dominadora, profissional, bem-sucedida. Né? Ela se casa com ele porque ela pretende mostrar a ele o mesmo caminho. Ela vai transformá-lo também num homem bem-sucedido. E ele se casa com ela, esperando, de algum modo, conseguir tirar algum proveito da força dela e projetando nela esse tipo de expectativa. Em geral, essas relações também fracassam. Né? O outro é o homem, que é irresponsável, descuidado, extrovertido, confiante, perdulário, alcoólico, né? Gosta muito de uma bebida e tal. Casa-se com uma mulher tímida, responsável, tensa, econômica, não gosta de gastar dinheiro. Né? E ele acha um absurdo que ela queira ficar economizando para as férias, se tem uma festa para ir agora, né? E ambos também. E ela acha um absurdo que ele seja tão perdulário ou irresponsável e pensa em mudá-lo. Quando acontecem esses desencontros, os casais efetivamente vão se desentender em pouco tempo. Né? O outro aspecto é o da intimidade e o da exposição, das questões públicas. Né? Na questão da intimidade entra basicamente a sexualidade. Né? A sexualidade, nesses casais que pretendem ter um casamento infeliz, que pretendem fracassar, uma das providências é evitar relações sexuais. Né? Se toma. Sempre com alguma desculpa, com alguma justificativa. Né? A outra providência, que é mais comum, no nosso país é mais comum, é a escolha da hora errada. É o marido que quer sempre se relacionar sexualmente com a mulher na hora que ela não está interessada. Isso é muito comum. Ou então ele quer toda hora, de 3 em 3 horas, acordar no meio da noite várias vezes, e ela está sempre dizendo não, e ele está sempre atrás dela. Isso é um componente narcísico da mulher, que se valoriza porque tem sempre um sujeito atrás dela, né, desesperado por ela, e ela dizendo não, dizendo não, dizendo não. Né? E ele acha que ele é o máximo, porque normalmente esse tipo de mulher sofre de anorgasmia, ou tem várias dificuldades sexuais, né? E ele acha o máximo porque uma vez por ano ele consegue proporcionar um orgasmo a ela, e ele é o único homem na vida dela que fez isso e tudo mais. Essa é uma relação que tende ao fracasso imediatamente. Né? E o que acontece é que ela normalmente reage também com frigidez, indiferença, né? Ou então exigindo dele satisfação sexual na hora que ele não pode dar, por qualquer razão. Né? Ela também costuma usar a menstruação como desculpa. Né? Ou porque teve, ou porque não teve, ou porque vai ter, ou porque está tendo. A dor de cabeça também é uma forte aliada dessa pessoa. Né? Outra maneira de fazer o casamento fracassar é não dizer ao outro do que gosta e do que não gosta. Né?
e depois acusá-lo de não ser agradável. Por exemplo, o marido gosta de ver a mulher nua, mas ele sempre apaga a luz antes dela sair do banheiro para não intimidá-la. Ou ela tem preferências, gosta de alguma coisa, ou só tem orgasmo de uma determinada forma, mas nunca diz a ele, para poder permanecer frustrado e fazer com que esse casamento fracasse. São as falhas na comunicação. Existe uma justa combinação para fazer um casamento fracassar. É a frustração sexual e a indignação. Ter sempre motivos para se indignar com o outro, ter sempre motivos para se indignar com o companheiro. Quando os casais chegam nesse ponto, com certeza vai surgir uma separação ou uma relação destrutiva que vai durar muito tempo. A sorte é que muita gente, às vezes, acorda antes da hora e tenta se ajudar, ou pedindo ajuda profissional, ou reconhecendo dentro de si forças que se opõem a essa tendência destrutiva. Há um caso de uma mulher que estava no seu quarto casamento e todos os 3 anteriores tinham começado muito bem e terminado muito mal. No quarto casamento, ela fez o que normalmente ela tinha feito nos outros casamentos. Ou seja, ela começava a relação apaixonada, gostando e tal, e depois de um certo tempo ela começava a beber, em geral aos sábados à noite, e começava a dizer ofensas ao marido. O sujeito reagia, ela fazia acusações e ofensas, ia se indignando. Ele ia se indignando porque estava sendo maltratado, passava a responder maltratando, e isso durava um certo tempo e a relação terminava. No quarto casamento, ela fez exatamente como ela já tinha planejado fazer. E quando chegasse, esse planejamento é inconsciente, as pessoas em geral não dizem, eu decidi casar com você para ser infeliz. Isso é um projeto inconsciente. Então, ela fez a mesma coisa, só que quando o marido ouviu aquelas ofensas, ele se levantou, foi até o quarto, arrumou as malas e foi saindo. Ela olhou para ele e disse, o que você vai fazer? Por que você está indo embora? Não. Aí ele disse, olha, você está me ofendendo, eu não aceito isso. Eu não me casei com você para ser ofendido. Eu não vou levar esse casamento adiante. Aí ela caiu em si, pediu desculpas e prometeu que não ia mais se repetir. Esse foi o casamento que mais durou na vida dela. Porque houve uma não aceitação do parceiro do comportamento destrutivo do outro. Isso é uma regra fundamental. A minha velha avó dizia, quando um não quer, 2 não brigam. Outras avós já devem ter dito isso para vocês. Quando um não quer, 2 não brigam. O comportamento destrutivo de um parceiro deve ser sempre entendido como um momento de crise do outro. Se você não pode ter essa compreensão de que o outro não está bem nesse momento, e não pode tomar nenhuma atitude que freie, que bloqueie esse tipo de comportamento, vai ser difícil conseguir evitar que esse casamento acabe ou se torne uma tortura, um inferno na vida da pessoa. Outra maneira de destruir é através de disputas. A infelicidade conjugal exige disputas. Para se ser infeliz é necessário competir. Competir bastante. Competir pela razão, competir pela inteligência, competir pela praticidade, competir pelo amor, eu sou a pessoa que mais te amei até hoje. Competir de várias formas. E as competições, em geral, elas são vividas de 2 formas. Uma é o aumento da violência. Quando os 2 começam a competir, vão ficando cada vez mais violentos. E para isso existem certas técnicas que são utilizadas. Vejam as palavras que eu estou usando, porque o nosso inconsciente é muito sábio. Ele usa técnicas. São técnicas inconscientes que as pessoas utilizam. Por exemplo, um beliscão hoje, um tapinha amanhã, e daqui a alguns meses, uma pancadaria. Em geral, quando um casal chega à violência, chega progressivamente. Nunca chega e com, evidentemente, as ofensas verbais, como os ataques morais. Nunca chega na primeira briga, na primeira discussão. Há todo um treinamento. Porque se a violência é aumentada pouco a pouco, quando as pessoas chegam ao ponto de se tornarem muito violentas, essa mudança não é percebida. Então isso vai sendo incorporado no dia a dia do casal. A ofensa, a violência. A outra maneira é recuar para o mau humor.
isso nunca permitir que os problemas sejam resolvidos, né? Ou que a disputa seja encerrada. Né? O mau humor costuma ser, tanto nos homens quanto nas mulheres, uma das maneiras mais eficazes de tornar o casamento infeliz. Né? Outra é drogas, álcool, álcool em excesso, né, droga, em geral, que também facilitam bastante a destruição do casamento. Né? Essas partes não vão ficando muito agradáveis. Eu vou deixar a parte agradável para o final. Né? Isso provoca um certo mal-estar. Eu mesmo não gosto muito de falar dessas coisas, mas há muito sofrimento envolvido nesse tipo de comportamento. Eu vou falar só mais um pouquinho de coisa ruim e depois eu vou falar um pouquinho das coisas melhores. Né? Existem dois componentes básicos dentro dos relacionamentos que fazem com que as relações tendam ao fracasso e à destruição. Um deles é o masoquismo. Né? O masoquismo é uma coisa que tem um amplo espectro. Né? Existe um masoquismo saudável, que é esse que vocês estão vivendo aí agora. Vocês estão sentados aí me ouvindo, esperando pacientemente a hora de poderem ir ao microfone e fazer perguntas. Né? Alguns já tiveram que segurar alguma coisa ali, que tiveram vontade de falar. Isso é um masoquismo saudável. Né? Esse masoquismo faz com que a gente se sacrifique pela família, pelos filhos, com que a gente às vezes trabalhe em excesso e abra mão do prazer por uma causa ou por um ideal, por alguma coisa que para nós é mais importante. Tá? Isso é uma forma de masoquismo, só que com um componente saudável, positivo. Né? A outra forma é a que leva à destruição, né? Ou à autodestruição, que é a busca de prazer consciente ou inconsciente, né? Através do sofrimento. Né? O masoquismo sexual, que é o masoquismo, que é a perversão mesmo, buscar ser espancado para poder ter prazer sexual. Tem o masoquismo moral, né? Que é aquele que envolve um sofrimento psíquico, submissão, né? Tendência a se submeter a outra pessoa. São pessoas, em geral, são colecionadores de injustiça. São pessoas que estão sempre colecionando injustiças, elas procuram situações onde há injustiça e alimentam isso. Isso é uma tendência masoquista. Né? Não que as injustiças não devam ser faladas, mas há pessoas que se especializam nisso. Essas pessoas têm uma tendência masoquista mais forte. Né? Há o desejo de ser humilhado. Esse desejo aqui é inconsciente. Você pergunta a pessoa, você quer ser humilhado? Ela diz, não, de jeito nenhum, masoquista nunca vai dizer que quer ser humilhado. Mas ele sempre vai procurar uma maneira de que alguém faça com que ele sofra. Né? Faça com que ele se sinta humilhado, saia ofendido de alguma situação. É muito comum a pessoa masoquista procurar situações onde ela seja rejeitada. Né? Ela maltrata os outros, recebe maus tratos e com isso ela alimenta a sua fantasia de que ela é sempre uma pessoa rejeitada, uma pessoa maltratada e se humilha, etc. Né? Na questão sexual, esse masoquismo que você já viu em filmes, essas perversões, essas pancadarias, essas coisas todas, envolvem sempre um componente que é o sentimento de culpa pelo prazer sexual. Né? O sentimento de culpa pelo prazer sexual está associado à transformação da dor em prazer. Você precisa se punir para poder se permitir ter aquele relaxamento do prazer. Né? São pessoas que, em geral, se angustiam quando se excitam normalmente. O que está no fundo desse masoquismo é uma agressão primitiva. Né? Há um elemento sadomasoquista que faz parte da excitação erótica. Essa agressão primitiva pode se transformar em amor. Ela pode ser, por exemplo, o sacrifício de uma esposa que espera o seu marido que viaja. Né? Ela aguarda. Ou do marido que espera a sua esposa que viaja. Né? Há o sacrifício de alguma coisa, como um tipo qualquer, uma doença do parceiro, ou mesmo a necessidade de não ter prazer de imediato. Né? Isso aqui tem alguns mecanismos meio complexos, eu acho que não vai ser proveitoso a gente discutir muito sobre isso. Né? Mas isso é o que está na base, são conteúdos desse aspecto sombrio que nós trazemos dentro de nós trazemos de uma infância mal vivida. Né? Em geral, onde a mãe tratou o bebê de forma muito ambivalente.
é aquele bebê que é tratado com amor e ódio ao mesmo tempo. Ele não tem certeza se ele é amado, ele está sempre num paradoxo. Né? Essas mães tendem a ser possessivas na vida dos filhos, quando os filhos se tornam adultos, elas tendem a ser possessivas, elas temem que esses filhos vão para o mundo e as abandonem, porque elas viveram isso, elas projetaram um desejo de abandonar esses filhos por conta de suas próprias angústias. Né? Esse lado da nossa tragédia vai sendo transmitido de mãe e pai para filho, progressivamente. Né? Mas essa agressão primitiva pode se transformar em amor. Né? Quando não se transforma em amor, se transforma em autodestruição. Né? Ou no masoquismo moral ou no masoquismo sexual. A autodestruição é uma característica de relacionamentos complicados. Se vê hoje em dia, por exemplo, muitos relacionamentos com tendência à autodestruição. São um tipo de estrutura de personalidade que procura sempre relacionamentos caóticos, procura sempre repetir. Em geral, pessoas que sofreram muito na infância, espancamento, abuso sexual, não tiveram um modelo paterno muito harmônico, os pais violentos, em geral, desenvolvem-se esse tipo de estrutura e essas estruturas procuram repetir isso inconscientemente nos relacionamentos em que elas se metem. Né? Há sempre muito sofrimento envolvido nisso. Né? E o masoquismo moral é o masoquismo dessa coisa ofensiva, né? Da pessoa que está sempre sendo moralmente inferiorizada, moralmente sacrificada e buscando isso. Né? A outra característica que prejudica bastante os relacionamentos é o narcisismo. A pessoa narcisista, ela se apaixona por atributos que devem ser admirados por outras pessoas. Né? Por exemplo, a beleza física, o poder, a riqueza, a fama. Né? A mulher que se casa com um homem que tem poder, ou poder público, ou poder econômico, e ela sempre se valoriza porque ela é a esposa dele. O motivo do casamento foi essa busca narcísica e não a busca de uma relação amorosa, onde tem havido de fato uma possibilidade energética de se construir ali na relação amorosa. Né? Ou porque a pessoa é rica, ou porque a pessoa é famosa. Né? Muitos homens narcisistas casam-se com mulheres bonitas, interessantes. As mulheres que aparecem no público, modelos, mulheres muito bonitas, elas são muito assediadas pelos narcisistas desse tipo, porque para eles é uma glória. Né? Eu tive um cliente uma vez que ele dizia, ele via uma outra, eu trabalhava numa casa onde tinha vários consultórios, e ele via uma outra cliente, uma cliente de uma outra terapeuta, esperando no mesmo horário que ele. Era uma mulher muito bonita, tinha um rosto lindo. Aí ele entrou no consultório uma vez e disse: "Que moça bonita, como ela é linda. Você gostou dela?" "Sim. Se você pudesse se aproximar dela, o que você faria?" "Tiraria uma fotografia e colocaria na parede." Né? Esse é um narcisista leve. Isso não é dos piores. Porque ele queria tê-la como um objeto de conquista. Né? A satisfação não é pela relação, é pela conquista, pelo ganho. Muitos homens inseguros quanto à sua identidade masculina procuram sempre essas mulheres porque eles precisam reafirmar para eles mesmos que eles são potentes, capazes de conquistar, mas eles nunca são capazes de amar de fato. Né? Há sempre uma frustração envolvida, uma frustração inconsciente. Essa frustração gera uma hostilidade, uma raiva. Essa hostilidade é projetada inconscientemente no parceiro e há um medo de que essa hostilidade se volte contra o próprio sujeito. Né? Isso tudo se dá no plano do inconsciente. Essas pessoas projetam nos seus parceiros aspectos que de si são negados. Né? Projetam no outro a sua parte negativa. E tratam de preservar para si uma autoimagem positiva. Esses são os narcisistas de superioridade. Então, por exemplo, a pessoa que sempre faz bagunça com as contas da casa é a mulher. O marido não, ele é muito organizado, por exemplo. Ele está sempre criticando, porque ele não pode ver nele nenhum tipo de desorganização. Uma característica desse narcisismo. Ele está sempre acusando essa parte que ele não gosta nele na esposa, ou vice-versa. A mulher também
faz isso. Isso não é privilégio. Ser neurótico não é privilégio só do homem e da mulher, é de todo mundo. Tá? Há uma tendência nesse tipo de relação muito idealizada, né? A idealização é mais forte do que a capacidade de amar, do que os sentimentos envolvidos. Há uma tendência nesse tipo de idealização, de relação idealizada, a que o nível de exigência aumente muito, porque há sempre uma frustração. É um estado onde há permanentemente uma frustração, porque o amor não está se realizando ali. Né? O que está se realizando é essa procura de autoimportância. Né? Você tem que ser sempre o espelho daquilo que me completa, daquilo que me falta. Né? Para me sentir sempre completo. Né? E aí as frustrações, evidentemente, crescem. E isso faz com que os relacionamentos, em geral, vão para o beleléu. A paz costuma ser mantida nesses relacionamentos por uma fragmentação da relação. Né? Uma tendência ao isolamento também. Né? Essas pessoas se isolam das outras, só se relacionam parcialmente uns com os outros. Ou seja, só relacionam alguns aspectos de si. Né? Às vezes a esposa ou o marido, num relacionamento desse tipo, se espantam 20 anos. Às vezes não dura 20 anos, às vezes dura por interesses. Né? Os relacionamentos podem durar muito, quando há interesse nesse tipo de coisa. Quando um descobre algum aspecto do outro e nunca imaginou que o outro tivesse um dado qualquer da sua história de vida, que ficou sempre oculto, porque a relação sempre foi parcial. Nunca foi uma relação de um ser aberto diante do outro. Né? Às vezes se descobre um amante ou algo assim também. É sempre uma forma precária de amar a si mesmo e ao outro. Tem um autor aqui que define assim. Né? E que nessa relação narcísica há sempre um conluio inconsciente para se explorar e agredir mutuamente um ao outro. Tá? São relações difíceis de serem tratadas, né, terapeuticamente, quando aparecem no consultório. Né? E difíceis de serem levadas adiante. Né? Dá um trabalho danado, um custo energético muito alto para as pessoas viverem esse tipo de relação por muito tempo. Olha, tem 1 hora mais ou menos que eu estou falando aqui. Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu vou falar um pouquinho agora. Vou tentar fechar um pouco do que seriam as nossas qualidades, ou qual é a nossa chance de ter relacionamentos um pouco melhores, né? E depois o diálogo, a gente fica aberto para o diálogo, né? Quem quiser fazer pergunta pode ir ao microfone. Tá? Bom, o Reich, que foi William Reich, um psicanalista que depois desenvolveu seu trabalho em outra direção, ele foi discípulo de Freud. Ele estudou bastante a questão da sexualidade como fonte de gratificação. A sexualidade é a nossa fonte natural de gratificação. Né? Por que ela é tão complicada? Porque nós vivemos uma ordem social compulsiva, autoritária, e a maneira de se controlar e dominar as pessoas, de ter poder sobre as pessoas, é dominá-las sexualmente. Fazer com que elas se sintam culpadas por sentirem desejos sexuais, fazer com que elas tenham medo de serem felizes sexualmente, ou que se destruam sexualmente tendendo à promiscuidade, por exemplo. Ele coloca que o componente que permite que a relação sexual seja duradoura, o relacionamento amoroso seja duradouro, chama-se ternura. A ternura não se desenvolve enquanto não se estabelece uma gratificação, uma capacidade de gratificação recíproca. E essa gratificação é construída pela intimidade. Quanto mais íntimo é o casal, quanto mais próximo se está um do outro, e essa proximidade ela tem que ter como característica um respeito à individualidade do outro. Né? Se vocês lembrarem daquelas figuras de 2 círculos, né, de uma interseção entre 2 círculos, nós vemos no meio dessa interseção o que cabe no relacionamento. E na outra parte de cada um é a individualidade de cada um. Né? É fundamental que essas individualidades sejam preservadas.
que as pessoas tenham nas suas vidas atividades e coisas que gostam que sejam fora do casamento, que estejam fora do casamento. Uma pessoa que só quer que a esposa ou o marido seja a sua única fonte de gratificação está tendendo à regressão, está tendendo a estar numa situação infantil. Ela não está se gratificando de forma madura nesse relacionamento. Né? Isso gera uma série de complicações e por isso muitas vezes as pessoas, mesmo se amando, vão buscar outros relacionamentos fora porque não aguentam se sentirem sufocadas dentro do relacionamento. Né? Vão buscar satisfação com outros parceiros. Às vezes não seria necessário ter outros parceiros se a intimidade for uma intimidade construída sem esse fantasma simbiótico, esse fantasma de se fundir e perder a sua individualidade. Né? Existem pessoas que são especialistas em controlar um ao outro. Casais que dominam o outro, que controlam, que sabem exatamente tudo, estão sempre no telefone. Com o advento da telefonia celular, isso se tornou mais fácil ainda. Esposas e maridos controladores andam atrás uns dos outros com facilidade, sabem exatamente onde estão, né? Exatamente pelo temor dessa possível perda. Né? São muito possessivos. Os bloqueios ao desenvolvimento da ternura são os sentimentos de culpa pela sexualidade, a incapacidade de... esses sentimentos de culpa estão associados à geração da incapacidade de se sustentar uma relação sexual duradoura. Né? Porque toda vez que há prazer sexual, a culpa entra em ação e algum comportamento é desenvolvido aí que gera algum tipo de angústia, ou para o outro ou para si mesmo. Né? As fixações infantis são outro motivo. Né? As fixações infantis seriam quase que um plano de trabalho para falar disso. Mas fixações infantis, pessoas que ficaram fixadas em situações de infância e que não se libertaram disso. Né? Homossexualidade latente. Essa questão da homossexualidade tem um pouco a ver com a nossa característica bissexual. O Freud dizia isso, e todos nós somos. Os homens, principalmente da cultura brasileira, temem muito isso. Né? Estão sempre falando do homossexualismo do outro. Isso, em geral, é uma defesa contra as suas próprias tendências homossexuais. Essas tendências homossexuais, num homem saudável ou numa mulher saudável, podem se transformar em afeto por outro homem, amigos. Né? Muitos homens, na adolescência, resolvem isso, em vez de virarem homossexuais, se tornam amigos de alguém. Né? Tem um amigo fiel. Isso é uma sublimação, seria uma sublimação dessa tendência que na infância se revelaria como uma tendência sexual mesmo. Né? E as mulheres também. Só que o fantasma disso, para muita gente, é muito assustador. Então, muitos homens ou mulheres temem determinados sentimentos durante a relação sexual porque isso pode estar confundindo com uma excitação homossexual. Né? E isso causa, em geral, um esfriamento no relacionamento ou angústia. Né? E outro componente que bloqueia o desenvolvimento da ternura são as idealizações imaginárias. Essas idealizações que eu falei do narcisismo, essas coisas infantis, essa coisa da agressão a serviço do ódio. Né? Isso pode gerar uma retração, uma inibição da vida sexual. Né? As pessoas quase que se casam e dizem, tá bom, nós só vamos ter sexo para ter filhos, mas não. De vez em quando uma escorregadinha, aí pedem perdão, né? Porque a culpa foi muito grande. Isso é uma tortura, é uma autotortura, que é produto de uma sociedade repressora. Ou então há a tendência a se levar a sexualidade para a promiscuidade, e como defesa contra essas fantasias inconscientes, fantasias de incesto, fantasias de punição. Né? Muita gente acaba tendendo à promiscuidade por causa disso. Né? Nessa promiscuidade existe sempre um medo de uma ligação sexual profunda. Né? E há uma decepção. Em geral, há uma decepção a cada ato sexual que a pessoa tem, que é derivada da incapacidade de viver a sua sexualidade plenamente. Essa decepção vai causando mais frustração, e as pessoas vão desenvolvendo muita angústia e nunca que um relacionamento se torne um relacionamento terno. Esses são os bloqueios à ternura.
no desenvolvimento da ternura. Quando um casal não sofre dessas coisas, ou passa por isso meio que ao largo, isso não tem muita energia, isso vai sendo superado aqui e ali, vai sendo confrontado, o que acontece é que o prazer sexual vai se ligando ao afeto, os genitais e o coração vão se integrando. Essa integração vai se expressando na vida do casal como ternura. Essa ternura é o que fortalece a capacidade de amar e a capacidade de troca. Esse relacionamento provavelmente vai ser um relacionamento colaborativo e não um relacionamento competitivo. Nunca um casal desse tipo vai ficar jogando energia fora em discussões inúteis ou não confrontando os problemas que tem, que surgem no dia a dia. Essas relações saudáveis, que dependem basicamente do nosso desejo natural de amadurecer, e da aceitação disso, que para amadurecer nós precisamos abrir mão de coisas velhas, não abrir mão da infância, abrir mão de coisas do passado e buscar formas de prazer mais amadurecidas, elas dependem de uma capacidade para se aprofundar em si mesmo. Algumas pessoas têm uma dificuldade enorme de olhar para si. É difícil, às vezes. Em terapia, isso leva, às vezes, um ano para a pessoa começar a se perceber, diferenciar seus próprios sentimentos. Então eu fiz aquilo porque eu estava com ciúme. Eu fiz aquilo porque eu tive medo de perder. Agora eu entendi, eu estava triste. Eu estava alegre, então eu agi dessa forma. As pessoas que são muito voltadas para fora, pessoas muito externas, têm dificuldade de ter contato com o seu mundo interno. Mas quando essa capacidade está instaurada, a gente vai treinando essa diferenciação interna, a gente vai se tornando mais apto a saber exatamente o que é do ponto de vista de uma relação amorosa e como quer se gratificar nela. A capacidade de gratificação sexual madura pressupõe superação desses componentes infantis e pressupõe principalmente uma capacidade de intimidade, de compartilhar seu mundo íntimo. Esse compartilhamento, a compartilhação do mundo íntimo é fundamental para que um casal se integre. Sem isso, não há relação amorosa. Os casais que têm sempre que esconder coisas uns dos outros, mesmo que não sejam infidelidades, mas são sempre infiéis em alguma coisa, esses casais não conseguem desenvolver essa profundidade. Há uma área de identificação comum nesses casais. Às vezes é a mesma profissão, às vezes é um projeto de vida, um interesse. É bom que não fique só nos filhos, a proposta é só criar filhos. É bom que o casal possa fazer alguma coisa junto, assim como cada um individualmente possa ter uma fonte de prazer fora do relacionamento. Às vezes é tocar um instrumento musical, praticar um esporte ou algo assim. As pessoas precisam estar mais ou menos 50% no presente, no aqui e agora, 25% no passado e 25% no futuro. As pessoas excessivamente nostálgicas, então 50% no passado, são pessoas problemáticas. Pessoas que estão sempre olhando para o futuro, querem mais, vamos em frente, não olham para o passado e para o presente, também são problemáticas. É preciso um certo equilíbrio aí. A conquista de um equilíbrio entre o amor e a agressão. A conquista do equilíbrio entre amor e agressão transforma o relacionamento num relacionamento colaborativo. Ambos vão se reconhecerem capazes de se gratificar mutuamente, um ao outro. Dar prazer e receber prazer. Essa capacidade de gratificação é o que propicia, com certeza, a felicidade conjugal pelo tempo que ela durar. Empatia e tolerância. Empatia é a capacidade de sentir o outro, sentir o que o outro está sentindo. Um casal afinado, um casal que leva algum tempo que já há algum tempo se conhece, um sabe exatamente o que o outro está sentindo. Um já tem mais ou menos ideia de como é que está o outro. E se for área de perigo, TPM, coisas assim, é melhor não ter ação pré-menstrual, é melhor não entrar em contato. Ou, se for alguma coisa positiva, é melhor valorizar. Tem que haver também um desejo mútuo de crescer. Ambos querem crescer juntos. Quando esse crescimento envolve o mundo material,
o crescimento psicológico, né, que tem a ver com o autoconhecimento, o crescimento emocional, o crescimento espiritual. Né? Bem, eu vou citar aqui uma frase de um psicanalista chamado Otto Kernberg, que eu gosto muito, que diz coisas interessantes nessa área, em outras também. Ele diz: numa análise final, todos os relacionamentos humanos devem terminar. E a ameaça de perda ou abandono e, em última análise, da morte é maior quanto mais profundo for o amor. A consciência disso também intensifica o amor. Né? Ou seja, essa frase cabe quando nós perdemos as ilusões de que temos um objeto de amor que vai nos livrar da perda ou da morte, que vai nos livrar desse confronto, que é um confronto que a natureza nos impõe. Né? Nós não somos seres perfeitos. Nós temos que assumir nossa individualidade e, como dizia o Jung, assumir nossa individuação, né? Assumir nosso crescimento. Quando nós assumimos isso, o parceiro ou a parceira vai ser realmente um parceiro nesse crescimento. Muitas pessoas escolhem o isolamento como forma de crescimento. Isso é uma tendência nas religiões, é uma tendência no mundo cristão. Cristo ficou 40 dias no deserto, essa coisa toda. Mas é possível se escolher a relação como fonte de crescimento. Essa troca, esse embate. Desde que não se queira nunca atribuir ao outro a responsabilidade pela sua felicidade. Porque o outro nunca vai ser capaz de buscar isso. Né? A gente tem que buscar, nós somos os responsáveis pela nossa felicidade. Nós temos que fazer escolhas adequadas, temos que construir esse relacionamento da melhor forma possível. Tá? Eu sei que já tem gente querendo fazer perguntas, e eu vou parar por aqui, e a gente tem um tempinho aí para quem quiser ir ao microfone e perguntar alguma coisa, tá? Fica à vontade. Eu pensei que ela fosse ao microfone, ela foi embora. Se for muita timidez, pode fazer a pergunta daí mesmo, que eu repito a pergunta, porque a televisão quer gravar as perguntas que forem feitas. Ninguém quer perguntar nada? Eu vi um monte de pontos de interrogação pulando aí nos olhos. A pergunta é um esclarecimento melhor sobre as tendências autodestrutivas que impedem que o relacionamento evolua, né? Ou que siga as tendências naturais de crescimento. Essas tendências surgem de frustrações e vivências mal construídas na nossa infância. Né? Essa é uma parte da história que envolve crianças maltratadas, crianças mal amadas mesmo, entende? Que viveram situações de muita agressão na infância. Né? Às vezes, por exemplo, uma agressão que se faz à criança, que gera esse tipo de estrutura mais tarde na vida adulta, de complicação, é passar pimenta na boca da criança para ela largar a chupeta, por exemplo. Entendeu? A outra são comportamentos ambivalentes, né? Comportamentos ambíguos. Brincadeirinhas do tipo, vou jogar você no mar. Aqui em Brasília não tem mar, né? Você deve ser no lago, né? Passa pelo lago e fala assim, vou jogar você no lago. E aí segura a criança. A criança vive aquele medo e se tranca, entende? Porque ela está inscrita numa ordem familiar contraditória. Por quê? Criar filho não é uma coisa fácil. Né? Acordar de madrugada com choro de criança, trocar fralda, se preocupar com a educação e fica doente, a gente sofre muito com isso. Algumas mães não toleram isso. Né? Essa angústia é muito forte para algumas mães. E ela se torna agressiva, se torna impaciente com esses filhos. E perder o limite, né, e dar uma bolacha é fácil porque nunca vai levar a outra de igual, né? Porque é um pequenininho contra um grande contra um pequenininho. Né?
Se o pequenininho ficasse do mesmo tamanho, em geral, alguns filhos na adolescência enfrentam seus pais fisicamente para conquistar um pouco de maturidade e de igualdade na relação. Né? Porque alguns pais costumam perceber que os filhos já cresceram, que tem que ir para o mundo, né? Que tem que ter vida própria. E ficam dando duplas mensagens. Né? Tem uma historinha de uma mãe que deu para um filho 2 camisas, uma azul e uma amarela. Aí quando chegou no domingo, ele foi visitá-la vestindo azul. Aí ela olhou para ele e disse assim, não gostou da outra. Ou seja, ela sempre coloca ele numa situação paradoxal. Né? Duplo vínculo, exatamente. O duplo vínculo pode ser em questões psicológicas, tá? Como essa, por exemplo, né, dar 2 camisas. Tá? Pode ser também em questões físicas, como é que você, a pessoa que troca as minhas fraldas, que me põe no colo, que me faz me sentir seguro e tranquilo, também me bate, também vira uma bruxa má. Né? São as bruxas más que aparecem, os bichos papões que aparecem nos sonhos das crianças, né? Que muitas vezes tem a ver com esse comportamento ambivalente dos pais, né? Quando a coisa não é violenta mesmo. Eu conheço pessoas que, por exemplo, viam os pais dando tiro dentro de casa, ameaçando matar a mãe, entendeu? Espancamentos, alcoolismo, essa coisa toda. Isso tende a intensificar, isso por identificação, esse comportamento destrutivo. Né? Respondi?